eu tenho falado em alguns fóruns que uma das coisas que gerou esse interesse, essa abertura, foi quando alguns pastores e líderes começaram a reconhecer o alcance da internet. Quando você tinha que convencer as pessoas que aquilo era uma ferramenta, que aquilo era uma possibilidade, muitos não acreditavam. E pastor, está aqui a dica para quem trabalha com comunicação. Se tem alguém da área comercial aqui, gerencia conta, quando você for vender para algum pastor, eu vou te dar uma dica comercial aí. Você Olha aí. aponta para uma outra igreja. Pastores de igrejas locais são influenciados por outras igrejas. As grandes igrejas, elas exercem na cultura brasileira uma influência muito grande nas igrejas médias e pequenas. Então, quando essas igrejas pequenas e médias começam a ver as grandes igrejas investindo em tecnologia, na internet e dando resultado, alcançando muita gente, essa foi uma porta. Quando o pastor ele volta de um congresso de outro pastor, ele volta falando assim, cara, eu preciso investir nisso. Vários caras aqui de comunicação estão lá há anos falando, meses falando para o pastor. Daí ele vai num desses congressos e ele fala assim: eu quero o que tem lá. E esse tipo de influência ainda é uma influência muito forte na cultura brasileira. Por exemplo, eu ouço relatos de caras que vão para fora do país e quando eles voltam assim: olha, eu vi coisas lá e eu quero que nossa igreja faça isso. Então, é uma maneira de influência. Então, Alessandra, quando eles percebem o alcance, eles ficam assim, pô, temos que olhar para isso. Então, o que aconteceu na pandemia, por exemplo? Por que muitos pastores começaram a correr com tecnologia? Quando o cara começou a fazer uma live, embora os números já tenham mudado, mas no início da pandemia foi uma loucura, né? Quando o cara começou a fazer uma live, tinha 500 pessoas, 600 pessoas, 1000 pessoas, aí ele via um relatório do Facebook, um relatório do Instagram, um relatório do YouTube, ele falou, meu Deus, eu tinha um culto de oração onde vinham 20 pessoas. E agora a internet está falando que eu estou alcançando 1000, e isso foi um combustível também para que as pessoas investissem. E eu ouvi muito isso de pastores e líderes, que não imaginavam o alcance. E isso abriu essa porta. Agora, tem uma dificuldade aqui que eu queria pontuar, que a gente precisa, como área, como pessoas que trabalham, profissionais da área de comunicação, a gente precisa agora ensinar a igreja. A gente está vivendo um momento de muita oportunidade, porque a igreja reconheceu que precisa da internet. A gente tem que primeiro desconstruir essa ideia de que existe virtual e real. Essa linguagem já está ultrapassada. Existe o online e o presencial, ok? E essa é uma coisa que a gente precisa desconstruir. Segundo, que a gente precisa agora ensinar aos nossos líderes e à nossa igreja que a internet ela é uma linguagem, ela não é só uma estratégia de alcance, ela é uma maneira de se relacionar, ela é uma maneira de mobilizar pessoas, ela é uma maneira de interagir. Porque se a igreja ela não souber fazer essa transição, Alessandra, dessa porta que abriu divulgação para uma outra etapa, ela vai estragar um pouco, ela vai saturar, ela vai transformar a internet num local de saturação, de divulgação de evento, de programação. E isso eu já percebo que algumas pessoas já estão perdendo um pouco a mão e não conseguem fazer essa transição para um bom conteúdo, para um bom posicionamento no ambiente digital. Agora, nosso desafio não é mais falar em vista, é falar como tem que ser feito no ambiente online, digital, e como que funciona esse universo. Eu sempre dou um exemplo para pastores e líderes, que é o exemplo da comunicação, por exemplo. Eu tenho um filho adolescente, e eu me relaciono com ele muito também pelo ambiente digital. E eu uso dessa ferramenta para ter um relacionamento com ele. Agora, Acho o que que muito... acho que ele tá no chat aqui conversando com a gente também. Ah, é? Meu filho tá aí? Legal. Eu acho que sim. E aí, cara, e uma coisa interessante é que a igreja ela vai para o ambiente digital e ela só fala sozinha. Ela não interage, ela não se conecta, não se relaciona. E às vezes, esses dias atrás, eu estava conversando com um grande amigo que trabalha com comunicação também, e ele estava fazendo um benchmark com outras igrejas e fazendo uma pesquisa. Eu não vou falar aqui o nome dele, senão eu vou trabalhar na divulgação dos dados do trabalho. E ele começou a fazer uma pesquisa de usuário
e perceber que grandes igrejas têm feito trabalhos com muita produção, mas sem nenhuma interação nos chats, sem nenhuma comunicação efetiva, sem nenhum tipo de relacionamento, só divulga e usa só essa porta, Alessandra. Ó, já acabei viajando aqui, né? Falando mais até do que você perguntou. Mas abrindo só para divulgação e não entendendo que a internet é linguagem. É isso.